Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Petrolina 2019. Nessa aula nós vamos continuar comentando questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br. O link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a questão de hoje, acompanha comigo passo a passo. Considerando o sistema operacional Windows 7, instalação padrão e idioma português brasileiro, determine nas alternativas abaixo a aplicação que permite digitar comando que fazem a comunicação entre o usuário e o computador de forma direta e independente, como exibir arquivos de uma determinada pasta que iniciam com a letra A. Letra A, prompt de comando. Letra B, bloco de notas. Letra C, executar. Letra D, Windows Explorer. Pessoal, nessa questão era muito importante saber quando ele disse a aplicação que permite digitar comando. Digitar comandos. E ainda disse que fazem a comunicação entre o usuário e o computador de forma direta e independente. Que recurso é esse? Acompanha comigo passo a passo, eu vou ampliar aqui a imagem, já vou colocar o recurso aí na tela aparecendo para vocês, chamado de prompt de comando. O prompt de comando que nós temos nas diversas versões do Windows é um recurso que nos permite usar comandos de texto, quer dizer, então digitar comandos para realizar as operações no computador. Diferente do que é o padrão do Windows, que é usar os recursos através de interface gráfica, com janelas, com ícones, com barra de tarefas, com área de trabalho, não. No caso do prompt de comando, nós vamos operar o sistema operacional Windows através de comandos textuais. Por exemplo, se eu simplesmente colocar assim, eu estou num determinado diretório e aí eu quero listar qual é o conteúdo desse diretório. Existe um comando chamado dir, dir, que lista o conteúdo desse diretório, quer dizer, como se fosse dessa pasta. E aí se eu colocar, por exemplo, ó, dir p asterisco ponto asterisco, isso significa dizer que eu quero listar o conteúdo desse diretório, por isso eu usei dir, e o p asterisco ponto asterisco significa que eu quero listar os arquivos ou pastas que começam com a letra P e que depois da letra P podem ter nenhum, um ou vários caracteres e sejam também em relação à extensão, pode ser nenhuma, uma ou vários caracteres na extensão. Então, dir p asterisco ponto asterisco significa que eu quero listar todos os arquivos que começam com a letra P. Se eu quisesse listar todos os arquivos que começam com a letra A, eu botaria dir a asterisco ponto asterisco, mas dir p asterisco ponto asterisco, eu dou enter e ele me mostra, ó, dentro dessa unidade C, na pasta teste, na subpasta Rodrigo, eu tenho aqui uma pasta chamada parede, que começa com P então, tem um arquivo chamado parede.txt, que começa com parede, com P, e tem um outro diretório, quer dizer, uma outra pasta que começa com P, que é provas. Quer dizer, com isso eu consegui, usando o prompt de comando, usar um determinado comando para listar todos os arquivos ou diretórios que começavam com a letra P. Se eu quisesse arquivos ou diretórios que comecem com a letra A, então eu botaria dir a asterisco ponto asterisco. E aí ele me diz aqui que eu tenho aqui, ó, dentro deste diretório chamado Rodrigo, que é um subdiretório do diretório teste da unidade C, eu tenho um arquivo chamado aula.pdf e um diretório chamado aulas. Bem, agora eu acho que a gente já pode chegar na resposta da questão, então vou mostrar para vocês. Quando ele diz, determine as alternativas abaixo, a aplicação que permite digitar comandos. Quando ele disse digitar comando, eu já pensei no prompt de comando, que é onde a gente digita comandos. E ainda diz que fazem a comunicação entre o usuário e o computador de forma direta e independente. O que ele quer dizer como direta e independente? Sem precisar de janelas, de ícones, de atalhos, de barras de tarefas, é diretamente ali com comandos de texto. E aí ele diz como, por exemplo, exibir arquivos de uma determinada pasta que iniciam com a letra A, que foi o que eu fiz quando eu botei dir a asterisco ponto asterisco, listou todos os arquivos ou diretórios que começavam com a letra A. Então a resposta aqui é a nossa letra A de América, prompt de comando, é o recurso que me permite usar comandos de texto para operar o sistema sem precisar usar a interface gráfica do Windows. A resposta certa não era bloco de notas, porque bloco de notas, na verdade, é simplesmente o editor de textos, um editor de textos acessório que vem junto com o Windows.
não era o comando executar, porque o comando executar ele não é um programa independente. Não é direto, ele depende da interface gráfica do Windows. O executar, então, é um recurso que existe, mas que é relacionado à interface gráfica do Windows. Não é como o prompt de comando, que é realmente de forma direta e independente da interface gráfica. A mesma coisa o Windows Explorer. Existe, eu também posso, usando o Windows Explorer, listar vários arquivos ou pastas que começam, inclusive, com a letra A. Só que o Windows Explorer é o gerenciador de arquivos e pastas e ele faz esse gerenciamento na forma também de uma interface gráfica. Então, ele depende da interface gráfica do Windows, não é direta e independente dessa interface gráfica do Windows. Aqui a resposta, então, de fato, a letra A de América, o prompt de comando para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando que eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!